Bom dia, Carol. Bom dia, João. Bom dia a todo mundo ligado aí no Central. Começando mais uma terça-feira da vida. E hoje vamos falar um pouquinho sobre o que vai acontecer a partir de hoje na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, porque começa a discussão do novo Código Eleitoral. São 484 páginas, já foi aprovado pela Câmara dos Deputados, agora segue para o Senado. Se aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça, rapidamente é aprovado pelo Senado e vai para a sanção presidencial. Tem algumas novas regras previstas, dentre elas uma brecha para aprovar contas com falhas ou prestação de contas com falhas dos partidos. Eles sempre se protegem, né? Vai aumentar também a rigidez com os institutos de pesquisa e com campanhas eleitorais no ambiente virtual. São 3 sessões, o texto será analisado em 3 sessões e depois segue o seu caminho até o aval do presidente Lula. Principais mudanças: prestação de contas com falhas poderão ser aprovadas. Eles criaram um artifício que diz assim: se não houver má-fé, e se a falha não for superior a 10% da verba destinada ao partido, pode roubar, não tem problema. Gente, eu estou rindo porque, veja bem, você vai pegar um instrumento de fiscalização de um dinheiro que é o dinheiro do contribuinte, que vai para partido. Mais uma vez, um absurdo que a gente tem nesse arcabouço de legislação, o tal do fundo partidário. Os partidos deveriam se manter por conta própria, com doações dos seus filiados, mas não tem fundo partidário. Dá-se o dinheiro da nação que poderia ser aplicado em outras funções para o desenvolvimento do país, vai se dar de presente para partido político. Não havendo má-fé, nem descumprimento do percentual de 10% nas falhas, não haverá problema algum. Você poderá ter as suas contas aprovadas. Se um partido receber 500 milhões de reais do fundo partidário e o erro for só 50 milhões, viu, Carol, viu, João? Só. Pouca coisa, né? Um errinho de 50 milhões. Se for só um errinho de 50 milhões em comprovantes ou notas fiscais que não foram apresentadas, as contas serão aprovadas. Aí eles dizem assim: aprovadas com ressalvas, desde que não haja má-fé ou descumprimento da cota feminina de 10%. Gente, é um verdadeiro absurdo o que esses caras fazem para poder se manter mamando nas tetas do erário público. Há também a discussão sobre as doações de campanha. Os repasses ficam limitados a 10% do previsto para o limite do cargo da pessoa física, por ser uma campanha do cargo de quem está sendo elegido, aliás, o eleito, ou que está pleiteando o candidato. Uma campanha pode gastar até 120 mil reais. Então você pode ter doações de até 30% desse valor, vai subir o patamar de doações. Doações também que a gente nunca sabe como é que funcionam, né? Outra questão é o aumento da rigidez, me desculpe, o aumento de rigidez com as pesquisas eleitorais. O cadastro prévio dos institutos será obrigatório. Dados estatísticos responsáveis pelos levantamentos serão exigidos a cada levantamento feito. Será proibida a pesquisa feita com recursos do próprio instituto, a não ser que esse instituto seja de uma empresa jornalística. Todos os levantamentos, quando forem divulgados, terão que ter os resultados comparados com a média dos índices atestados por estudos feitos em pesquisas anteriores. Vamos simplificar essa conversa aqui. E aí, nesse caso, nesse ponto, a gente critica muito, mas nesse ponto há alguma lucidez sobre as pesquisas. Eu mesmo sou um crítico de pesquisas. Eu já disse, a cada eleição eu digo, pesquisas não deveriam ser mostradas ao público. A pesquisa deveria ser uso
daquele que é profissional da campanha política. Mas o que vem aqui é o seguinte: os institutos terão que ser cadastrados previamente à eleição, ou seja, não poderão mais surgir aqueles institutos que você nunca ouviu falar, o Instituto Zé das Couves de Opinião, que aparece no meio da eleição para favorecer esse ou aquele candidato. Não terá mais essa possibilidade se aprovado esse novo Código Eleitoral. Não pode mais ser feita pesquisa com recurso do Instituto. O que acontecia? O partido criava o Instituto Zé das Couves, né? Alguém ligado ao partido criava o Instituto Zé das Couves. Esse dinheiro que foi aportado para a criação do Instituto Zé das Couves era usado para fazer pesquisa. Agora não pode mais, a não ser que seja uma empresa jornalística. Por exemplo, nós temos o Datafolha, o Datatempo. São institutos de pesquisa ligados a empresas jornalísticas. Então você vai poder usar, sim, o recurso da empresa para poder fazer pesquisa. E, para mim, o mais interessante do que foi aprovado: os resultados terão que ser coerentes com a média dos resultados anteriores divulgados. Porque você vai fazendo ao bel prazer. É a tal da adequação da pesquisa. Eu divulgo uma pesquisa hoje, aí ela começa a ser desinteressante para quem me contratou, eu vou fazendo os tais ajustes na pesquisa e vou saindo fora da curva média para favorecer aquele que me contratou. Então, corrige-se essa questão. Uma outra questão, e aí eu sei que a Carol vai discordar: o novo Código Eleitoral dá o direito de instituições da sociedade fiscalizar e auditar os códigos-fontes das urnas, os softwares e os processos de votação e apuração nas urnas eletrônicas. Essa fiscalização poderá ser feita por partidos políticos e coligações, pelas casas do Congresso Nacional, pelo STF, pelo Ministério Público Federal, pelo Conselho Nacional do Ministério Público, pelo Tribunal de Contas da União, pela Polícia Federal, pela OAB, pela Sociedade Brasileira de Computação, instituições privadas que não tenham fins lucrativos e que tenham como função a defesa da democracia ou a fiscalização e transparência eleitoral da gestão pública. Esse é um problema. Quem é que vai atestar esta determinação, esse fim de função, essa função fim de uma instituição privada? É muito difícil, mas está aí previsto. Eu acho que tem sim que haver uma fiscalização mais constante das urnas eleitorais. Serão discutidos também os novos prazos de inelegibilidade, ou seja, vamos usar o caso do presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro, ele teve decretada a sua inelegibilidade depois das eleições, depois das últimas eleições de 2022. Agora, a data que vai se cumprir a pena da inelegibilidade será do ano posterior à eleição onde teriam cometido o crime eleitoral e não mais da data do primeiro turno da eleição. O presidente Bolsonaro foi condenado a partir de outubro de 2022, que foi a data do primeiro turno da eleição. Agora seria com data do ano anterior, ou seja, 8 anos após o primeiro turno de 2022, ele tinha a sua função. Se essa condenação ocorresse depois da aprovação do Código Eleitoral, ele teria um prazo de dilatação maior para cumprir esse seu período de inelegibilidade. Juízes militares, membros do Ministério Público, policiais federais, rodoviários federais, civis e militares, guardas municipais, membros das Forças Armadas deverão se afastar 4 anos antes das eleições dos seus cargos, das suas funções. Atualmente, essa categoria de cargos públicos, juízes, membros do Ministério Público, policiais federais, eles tinham que se desincompatibilizar do serviço, deixar os seus cargos entre 3 e 6 meses antes do pleito, dependendo da função que exerciam. Agora não. Se for aprovado o novo código, ele terá que ser desligado do seu cargo 4 anos antes das eleições.
Se esse código para valer para a eleição de 2026, ele tem que ser aprovado até outubro desse ano. Se ele não for aprovado até outubro desse ano, ele não poderá valer para as eleições de 2026. Se aprovado, significa que aqueles juízes, membros do Ministério Público, policiais federais, rodoviários federais, civis, policiais militares, guardas municipais, membros das Forças Armadas, eles teriam que estar desincompatibilizados das suas funções em 2022, e não mais 3 ou 6 meses antes das eleições. O Código prevê multa para os seguintes crimes eleitorais: fraude, abuso do poder econômico-político, uso indevido dos meios de comunicação social, corrupção eleitoral, condutas vetadas na internet, doação, captação ou gasto ilícito de recurso de campanha. Há também a previsão dos crimes eleitorais na internet, que não se previu até então. Não informar ao eleitor quando determinada propaganda política utiliza a inteligência artificial é um crime agora, se for aprovado. A disseminação de fatos falsos que impeçam o exercício do voto. Por exemplo, você deslegitimar o processo eleitoral, você atentar contra a igualdade de condições entre os candidatos, você dar notícias falsas de urnas que tenham sido fraudadas de acordo com aquela notícia que não tem procedência ou veracidade, passa a ser crime. A divulgação de mensagem de ódios contra candidatos, partidos ou coligações com contas falsas ou anônimas, que é o que mais acontece nas eleições. Você cria os tais robôs, esses robôs saem falando o que quiserem a respeito de todo mundo e depois não dá nada. Agora será então pesquisada a origem dessa informação e haverá a tipificação como crime eleitoral. A invasão de hackers contra perfis de candidatos, partidos ou coligações e o disparo em massa de conteúdos não solicitados ou não autorizados por usuários, se esses recursos não tiverem relação profissional ou pessoal com o candidato, esses recursos não poderão ser mais disseminados através daqueles usos de recursos de automação, os populares bots. Então nós não vamos mais poder ser massacrados com aquela infinidade de absurdos que a gente estava acostumado a ver. Enfim, ainda fala sobre a violência contra a mulher, que está sendo incluído neste Código Eleitoral, a assinatura necessária para a criação de partidos. Atualmente você precisa coletar 0,5% dos votos válidos para a última eleição para a Câmara dos Deputados para se criar um partido político. Esse texto vai ser triplicado. Agora você terá que coletar 1,5% dos votos válidos para a última eleição. Então, havendo aí 50 mil votos, você teria que ter 500 e, no processo atual, 250 assinaturas. Você passará até agora a necessidade de ter 1.500 assinaturas para você poder criar um partido político. E a mudança do funcionamento do Tribunal Superior Eleitoral, que vai ser composto agora de maneira distinta, evitando esse penduricário que fica no TSE de colocação de pessoas ao bel interesse antes de cada eleição. Enfim, o Código Eleitoral começa a ser discutido hoje na CCJ do Senado. Eu trouxe aqui só um panorama, porque esse panorama, se aprovado, trará alguns absurdos mesmo, com relação, por exemplo, a contas partidárias, a cotas, tem que ser discutido isso. A questão das cotas eu não nem começar a discutir agora, senão vou ser expulso do ar, mas a gente tem que discutir isso com muita clareza, porque está virando uma moeda dentro dos partidos políticos, uma perigosa moeda. A cada eleição a gente observa cada vez mais esse movimento. Enfim, está posta a discussão. Se você é eleitor, é bom você tomar conhecimento desse assunto. Se você tem aí contato com o seu deputado federal ou senador, deputado federal não mais, com o senador, é bom você ligar para ele e falar: olha, presta atenção no que você está aprovando aí, que as eleições de 2026 estão chegando.